Hello, students. How are you? Are you okay? Are you fine? Good. Teacher Pat Sosa here to talk about our intermediate English classes. Yeah. So let's start our class, our third week, third class with what we'll talk about. Oh, first of all, of course, we start with Rediscovering Knowledge, nosso redescobrindo conhecimento, nosso resgate do conhecimento, que tem aqui essa função de resgatar para nós os elementos que foram vistos em aulas passadas, não é mesmo? E a gente vai fazer o nosso resgate do conhecimento com o que vimos na nossa turma, na nossa lesson anterior. So, in our previous lesson, we explored how English works when describing past actions, reporting what happened, and sequencing events. We practiced regular and irregular verbs, negatives with didn't, and asking with did, all connected to shift reports and real experiences at COP30. Então, na nossa última aula, nós falamos do past simple, do passado simples. Por que eu faço questão de avisar past simple? Porque nós temos também outras formas de trabalhar, né, o passado, tá? Então, a gente está trabalhando com o past simple especificamente. E dentro deste past simple, a gente falou também da questão do uso das negativas com didn't, ou did not, né? E as questions com o uso do did. Lembrando, né, que essa ideia do did, ele funciona para qualquer sujeito, né, diferente da ideia do uso do verbo quando colocado no passado, tá? O uso da negativa e da question com o did funciona para qualquer pessoa. Então, para falar de ações passadas que aconteceram aí num momento determinado, a gente vai usar o past simple, expressões como yesterday, the day before, last night, week, month, whatever, acabam sendo exemplos do uso do simple past ou do past simple. E a gente vai ter também, né, a ideia dos verbos irregulares, sobre os quais a gente vai falar um pouquinho também no nosso conteúdo de hoje, ok? Também faz parte do nosso conteúdo. But before we move into the present perfect, our today class, take a moment to reflect. Which verbs did you use when talking about past actions at COP30? Olha lá, que verbos você usou? Did you use? Você usou. Aqui no sentido da pergunta, inclusive, né? You used helped, worked, cleaned, organized, took, gave, saw. Did you say things like, I helped near the climate tent yesterday. We organized the kids before the session. He didn't go to Pavilion 2 with the documents. Did you talk to the coordinator? We printed the forms after the briefing. Então, a gente usou aqui helped, organized, didn't go, olha lá o uso da negativa aqui no caso, né? Did you talk? Então, não é talked, é talk. Printed, de imprimir. So, let's carry this knowledge forward because what we did before still matters now. It prepares us to talk about what we've done, experienced, or continue doing. Então, a gente vai levar esse conhecimento adiante, por quê? Porque o que a gente fez antes ainda importa, what we did before still matters now, ainda importa agora,
It prepares us to talk about what we've done. Aqui a gente já está usando, inclusive, a ideia do present perfect, que é o nosso conteúdo de hoje. We have done, tá? Experienced or continue doing. Good? Que continuamos fazendo aqui. So, quick recap dialogue, para a gente fazer o nosso practice aqui do uso do passado. Lucas e Charlotte are working. And Lucas say, hi, I worked with the accessibility team yesterday. Accessibility team yesterday worked. Really? Did you take the Echo Kids to the green zone? Did you take, olha lá, o uso do passado na question. Yes, I did. Lembram dos short answers? I also helped near Pavilion 2. Great, I checked the info then before lunch. Did anyone organize the badges? No, they didn't. We printed them after the briefing. Então, aqui a gente tem o uso da question, né? Did anyone organize? Did you take? A gente tem o uso do passado simples, worked, helped, checked, printed. A gente tem a resposta, né? A short answer, yes, I did. No, they didn't. Então, sim, fiz, não fizeram. Então, a gente tem aqui os elementos que são relacionados, né, aos verbos no passado, para uma ideia aqui de, né, vamos confirmar o que foi ou não foi feito durante o nosso tempo de trabalho. Good? So, let's continue now. Talking about present perfect experience, accomplishments and recent actions. Então, a gente vai começar a ideia aqui de trabalhar, né, o presente perfeito, que vai falar de conquistas, experiências, ações recentes, mas que tem a ver também com o uso do past simple. Por quê? Porque ele vai trabalhar ali, né, alguma coisa dos verbos irregulares do passado. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, ok? Ok. In this lesson, we will learn. Aqui já é futuro, tá? Aqui já é futuro. How to use the present perfect and the present perfect continuous to describe experiences, recent actions and activities that continue into the present. Então, são ações que começaram no passado, mas que continuam no presente. Essa é a ideia, ok? We will explore the structure, uses, and time expressions that help volunteers report what they've done, what they've been doing, and what still matters now. Então, aqui, what they've done já é o uso do present perfect, o que fizeram. What they've been doing, o que continuam fazendo, o que vem fazendo. Aqui a gente está trabalhando já com o present perfect continuous, ok? And what still matters now, que ainda tem impacto agora. Tá? So, let's continue. Present perfect in focus. A gente vai trabalhar muito com a ideia de tempo, né? Em relação a essa proposta do present perfect aqui. So, let's go. What is present perfect? Nosso goal aqui, o nosso objetivo, understand verb tense in English and identify the present perfect as the expression of past actions with current relevance. Então, a ideia é trabalhar com o present perfect como expressão de ações passadas que têm impacto no presente. Nós vimos já na outra aula esta tabelinha dos verb tenses in English, né? Então, nós temos lá o past simple, sobre o qual nós já falamos em aula anterior. O present simple, e lembram, né, que aqui a gente está, quando a gente fala de past simple, present simple, a gente está aqui na linha, né, central. Nós falamos do present perfect
falaremos hoje do present perfect, que é justamente essa ação que começa no passado e que continua tendo relevância no presente, tem impacto no presente. Nós falamos também do present continuous, né, que é essa ação que tem uma sequência, que se mantém aqui. E vamos falar hoje também do present perfect continuous, ação que começa no passado e que continua tendo relevância no presente. Tá? Então, ela continua sendo realizada. Existe uma diferençazinha aqui entre o present perfect, que é o simple, que é esse, começa a ação que ainda tem relevância no presente, e essa ideia do present perfect continuous, que é uma ação que começa no passado, continua tendo relevância, mas ela também tem uma sequência. Good? Então, esses dois, perfect e perfect continuous, são os elementos que a gente vai trabalhar neste conteúdo de hoje, especificamente. What is present perfect? Então, o que é de fato presente perfeito? We use the present perfect to talk about actions that happened at a specific time before now, but still affect the present. It helps us describe a real life experience, results or changes, recent updates, ongoing actions since earlier today. Então, a ideia do present perfect, do presente perfeito, ações que ocorreram em algum momento, antes do agora, before now, antes de agora, mas ainda tem impacto no presente. E aí a gente vai falar de experiências, né? Real life experiences, então experiências de vida, experiências vividas aqui. Results or changes, que são resultados ou mudanças que podem acontecer, e recent updates, atualizações recentes sobre determinados elementos. Ações que começaram mais cedo e que continuam, né, no presente também, fazem parte da ideia do present perfect. Good? When volunteers do something that affects coordination or results, even if it started earlier. So we use present perfect. Então, quando você faz alguma coisa que afeta resultado, ainda que tenha começado antes, a ideia é usar o present perfect. Good? Knowing how to describe what has happened helps team stay informed, share impact, and continue improving, especially in large-scale events like COP30. Então, saber descrever o que aconteceu ajuda todo mundo a se manter informado aqui, a compartilhar impactos e seguir melhorando. So, let's talk about examples of present perfect. Recent action with impact. Então, ações recentes que ainda têm impacto neste momento. I've printed the checklist. I've printed the checklist. Não é apenas I printed. Eu imprimi. Tá? É I've printed, que é a ideia de um elemento que começou e que tem relevância ainda neste momento. Então, ação recente que tenha impacto, né? É como se eu dissesse, eu tenho imprimido a lista. Essa é a ideia. Complete the task with present relevance. She's already helped at the Climate Pavilion. Complete the task with present relevance. Então, é uma tarefa que foi feita, que foi, né, feita em algum momento, mas que tem relevância ainda no presente. E aí a gente vai ter o uso do already. She's already happened at the Climate Pavilion. Good? Unspecified experience, no time reference. Então, uma experiência que não tem um tempo específico em que ela aconteceu, tá? Não tem um tempo de referência. We've worked with this team before. We've worked with this team before. Então, a ideia é de que nós trabalhamos com este grupo anteriormente, né? Então, a ideia aqui que eu não estou especificando quando foi, mas eu já fiz esse trabalho com esse pessoal. Action that started in the past and continues. Ok? Então,
action that start in the past and continue. A gente tem alguma coisa que aconteceu no passado, que começou no passado e que continua. I've worked here since Monday. I've worked here since Monday. Então, estou trabalhando aqui desde segunda-feira. Negative action, alguma coisa que não aconteceu ainda. Hasn't happened yet. They haven't submitted the report yet. Uma questão que a gente vai ver é justamente o uso desse yet, tá? Para indicar que ainda não foi feita alguma coisa, né? Então, they haven't submitted the report yet. Eles ainda não enviaram, não submeteram, né? A ideia do não aqui da negativa com haven't, ok? Good. E esse she's que está aqui é she has. Lembram que quando a gente usa, né, lá no comecinho, quando a gente falou do verb to be, a gente falava she's, his, it's, que é she is, he is, it is. Nesse caso, she's helped, she's helped, a gente já está indicando aqui o uso do has, tá? Que é a pessoa do verbo to have para a terceira do singular. He, she, or it. Good? Each of these examples shows a different use of present perfect, recent actions with current impact, past experience that matter now, activities that started early and continue, incomplete actions not yet done. These structures are vital in COP30 communication, volunteer check-ins, task updates, and experience reports used across teams. Então, aqui a gente tem essas atividades, tá? Vamos colocar aqui, né, a tradução pra gente. Essas atividades que tenham aqui algum impacto ainda na atualidade, ou que tenham uma relevância na atualidade, ou que começaram no passado e que continuam, ou que ainda não aconteceram, né? Que tem que acontecer, mas ainda não aconteceram, tá? Então, são estes aqui os usos do present perfect. Registro de voluntários, atualização de tarefas, relatórios de experiências usados entre equipes, acabam aparecendo neste processo. Good? Okay? So, let's continue to talk about present perfect. Eu acabo adiantando um pouquinho de vez em quando. A gente acaba adiantando um pouco, mas tudo bem, né? What is it and how does it work? O que é, como que funciona, como que ele trabalha. We use present perfect to describe actions that happened in the past but still have importance or effect now. Vamos sempre bater nessa tecla, tá? O present perfect, ações que aconteceram no passado e que ainda têm importância ou que têm efeito agora. We use the present perfect continuous, ou também chamado de progressive, tá? Dependendo da gramática que vocês utilizarem, vocês podem achar esse continuous como continuous ou chamado de progressive, good? É a mesma ideia. Então, a gente tem present continuous or present progressive, present perfect continuous, present perfect progressive, good? We use the present perfect continuous mainly to say how long actions have been happened up to now. Então, o presente contínuo para dizer há quanto tempo as ações estão acontecendo até agora. Lembra, começa no passado e vem numa sequência aqui desta atividade, ok? Examples: I have sent all the updated schedules so the delegates know the session times. I have sent all the updated schedules so the delegates know the session times. Então, I have sent, essa é a estrutura. Eu enviei, ok? Updated schedules, programações atualizadas. Olha que o uso do ED nessa indicação justamente do passado, né? Que é o nosso ADA, é esse ED aqui do updated, por exemplo. Good? So, the delegates know the session times. Então, aqui a gente está usando no
presente, no present simple. Tá? Uma ação que aconteceu no passado, mas que ainda tem impacto ou efeito agora. Então, eu mandei, eles sabem. That's the idea. Good? I have been organizing the volunteer badges since early this morning. Since early this morning. Eu leio palavra por palavra, para vocês irem pegando, né, este sound das palavras, mas aí quando a gente vai trabalhar com a ideia da leitura e da fala coloquial aqui, deste jeito que a gente diz, a gente acaba juntando palavras, lembram disso? Lá nas nossas primeiras aulas, né, no Basic, a gente já falava sobre essa questão de que a gente não tem essa separação, né? Long actions, to say how long actions. E aqui, I have been organized the volunteer badge sincerely this morning. Sincerely. Junta aqui o since e o early. Sincerely this morning. Ok? I have been organizing. Aqui está a estrutura de present perfect continuous. Então, eu tenho que conhecer os verbos para entender. Quando eu estou trabalhando com a ideia do present simple, quando a ideia do past simple, quando a ideia do present perfect, quando a ideia do present perfect continuous. Não é simples, eu acho maravilhoso. Use this tense to emphasize what has been completed. What has been completed. And highlight tasks they have been in progress during capture the logistics. Ok? Então, enfatizar aqui o que foi concluído, has been completed, and highlights tasks that have been in progress, o que ainda está em andamento. Good? Good. So let's continue. Let's continue. Structure and use. Então, aí a gente já entrou um pouquinho nesse processo, né? Mas vamos colocar de novo aqui falando sobre ele. To make the present perfect, use have or has. The simple present of have, verb to have. The plus the past participle of the main verb. Então, para formar o present perfect, a gente vai usar have ou has, que é o presente simples do verbo to have. E aí, dependendo da pessoa, usa um ou usa outro. E o passado, o particípio passado do verbo principal. The past participle. Lembra daquela tabelinha que a gente fez no past simple? A gente vai resgatar um pouco daquela tabelinha para vocês, ok? Porque o past participle tem a ver justamente com essa ideia daquela tabela também, dos verbs, dos irregular verbs que a gente tem. Good? Have or has are auxiliary verbs. They don't carry meaning alone, but help build the tense. Ok? So, o have e o has, eles são auxiliares, tá? Eles não têm significado estando sozinhos, mas ajudam a construir esse tempo verbal. E aí, a gente tem a questão justamente da dificuldade de traduzir este have ou has, né, de maneira única, tá? Então, a gente não vai trabalhar com essa ideia da tradução do have ou has, neste caso do present perfect, porque eles não têm sentido estando sozinhos, eles não têm significado. Good? Use have with I, you, we, they. Então, have vai servir para as pessoas de I, you, singular, you, plural, we e they. I have, you have, we have, they have. Use has with he, she or it. Então, has serve para as terceiras pessoas do singular. Ele, ela, isto. Has sempre com essas pessoas. Have com as outras pessoas. Lembram da ideia do uso, né, do verb to be? A relação aqui é quase a mesma, né? Para umas pessoas, uma forma. Para a terceira pessoa, uma forma diferente. Good? Regular past participles end in ed, just like the simple past. Worked, cleaned, organized. Ok? Então,
os verbos, os particípios passados, os verbos regulares vão terminar em ed como passado simples. Então, a gente tem worked, cleaned, organized. Good? Trabalhou, limpou, organizou. Ok. Irregular verbs have special past participles. You must learn them individually. Gone, done, seen, met, lost. Então, os irregulares vão ter particípio passado especial, diferenciado. E aí a gente tem que aprender, né, ou lembrá-los individualmente. Gone, verbo to go, gone, né? É ir, então, ido. Do, done, feito. Sim, da ideia do encontrar, então, visto, né? Ver, visto, to see, sim. Meet, encontrar, met, encontrado. E lost, de lose, lost, a ideia de perdido. I'm lost in this moment, teacher. Não, você não está lost. Você não está perdido. Por quê? Porque você já tem essa lista, né, dos verbos aqui, você já lembra de alguns deles por conta da aula passada do past simple, então você não está perdido. Good? So let's continue aqui. Vocês viram, tem reloginho para todo lado. Here, the use of present perfect. Tá? Então, falamos da estrutura aqui, a gente vai falar do uso do present perfect. Good. Most common expressions, as expressões mais comuns que temos com o present perfect. Just. Uma coisa que acabou de acontecer. Just happened. Acabou de acontecer. She has just arrived. She has just arrived. O que vocês percebem aqui? Já começamos com essa proposta. Has arrived é a estrutura. Lembra? Porque nós falamos aqui que a estrutura é o quê? A estrutura é have, né? Seria subject, have or has, plus the past participle of the main verb. Então, a gente tem o sujeito, o have ou has, o auxiliar, e o passado, o particípio passado. Neste caso aqui, quando eu estou usando as expressões, elas vão ficar entre o auxiliar e o main verb. Tudo bem? Deu para pegar aqui? Ok. Already é uma coisa que já aconteceu. Already. They have already started. Eles já começaram. Então, percebam que o just acabou de acontecer. O already já aconteceu. Então, they have already started. Ok? Yet é usado especificamente para as negativas e para as perguntas. Tá? O yet não se usa para as afirmativas, só negativa e pergunta. We haven't finished yet. We haven't finished yet. Então, ainda não terminamos. Have you finished yet? Você já terminou? Então, percebam que quando a gente usa a ideia da negativa, é ainda. Quando a gente usa a ideia da pergunta, da question, a gente trabalha com já, nesse sentido do yet. Have you finished yet? Have you arrived yet? Você já chegou? Olha lá. Tá? Então, a ideia é, quando a gente usa just, already, a gente vai trabalhar verb, expression, main verb. Verbo auxiliar, expressão, verbo principal. Quando a gente trabalha com yet, o yet, a gente vai trabalhar com ele sempre no final da frase. Seja ela negativa, seja ela uma question. Tudo bem? Ok. Ever or never, para falar aqui de experiências de vida, né? Have you ever visited the main stage? Have you ever visited the main stage? I have never missed a shift. Percebam que aqui eu tenho, né? Da mesma maneira que eu tenho o uso do
do did. E do to be, quando eu faço perguntas, o have, o verbo auxiliar, vai para frente do sujeito. Have you ever? E aí eu tenho auxiliary verb, subject, expression, main verb. Essa é a sequência. Então, o verbo auxiliar, o sujeito, a expressão e o verbo principal. Good? I have never missed a shift. Aqui a ideia do never entra como just e already entre o verbo auxiliar e o verbo principal. Então, have you ever visited the main stage? Você já visitou o palco principal? Main stage, palco principal. I have never missed the shift. Eu nunca perdi um turno. Ok? E aí a gente tem também, dentro desse processo das expressões, o since e o for. Since for. We have worked here since Monday. Aqui é a ideia de duração, tá? We have worked here since Monday. Estamos trabalhando aqui desde segunda. She has been on shift for 3 hours. She has been on shift for 3 hours. Percebam que aqui o since e o for, eles não ficam no meio dos verbos. Não é we have since worked, ok? Não é essa estrutura. Eu sempre vou ter subject, auxiliary verb, main verb, complement, since complement. Subject, auxiliary verb, main verb, complement, for complement. Ok? Então, quando eu trabalho com just, already, ever e never, eu vou ter estes elementos entre o auxiliar e o verbo principal. E at sempre no final da frase. E para since e for, eu tenho sujeito, verbo, auxiliar, verbo principal, um complemento e a questão do since e do for com a sua sequência também complementar. Ok? Ou a gente pode indicar também we have worked since Monday. Trabalhamos desde segunda-feira, tá? Mas aí falta alguma coisa aqui. Falta este elemento, né, de indicação aqui que acaba sendo importante, ok? Então, estrutura e uso do present perfect. Alguma ideia, né, ainda com essa questão do time expression aqui? Uma cultural tip, o just specific in focus. I've just finished the checklist. I've just finished the checklist. Então, aqui a gente está trabalhando com o present perfect para o British English. Ok? Com o advérbio just, para expressar ações aí que acabaram de acontecer, né? A gente tem o uso do have just no present perfect, principalmente do British. Porém, no inglês americano, existe uma tendência para se usar o simple past com o just. Então, você pode ler I just finished the checklist. I just finished the checklist. Então, o American English pode usar o just com o simple past. As duas formas estão corretas. Both are correct. It depends on region or speaking style. Depende do jeito que você diz, né, do seu estilo aqui, da maneira como você fala, ou da região da pessoa com a qual você está falando. Você pode ter essa ideia do just sendo usado com o simple past e não no contexto do present perfect. Good? Resgatando aqui então de novo com exemplos. Just something happened very recently. I've just printed the new ID badges. Already something happened earlier than expected. Uma coisa que aconteceu mais cedo do que o esperado. They've already opened the pavilion. Yet something hasn't happened, using questions and negatives. She hasn't received the guest list yet. Have you submitted the report yet? Ever in never, life experiences. Have you ever worked at
at an international event? Have you ever worked at an international event? I've never helped at a sustainability panel before. I've never helped at a sustainability panel before. E since for, talk about duration, para falar da duração do tempo. I've been on duty since 7 a.m. I've been on duty since 7 a.m. Olha lá a questão da estrutura que a gente falou, né? Subject, auxiliar verb, main verb, complement, since complement. We've worked here for 3 days. We've worked here for 3 days. Mesma ideia. Sujeito, auxiliar, verbo principal, complemento, for, complemento, ok? E desde as 7 da manhã, há 3 dias, nós trabalhamos aqui há 3 dias, faz 3 dias, enfim. Good? Então, a gente tem aqui, né, essa ideia do uso destes elementos, deixa eu colocar aqui para vocês, as traduções completas aqui, tá? Então, vocês percebam aqui que, inclusive, a nossa tradução do nosso exemplo, tá? I've just finished, ou I just finished, a mesma ideia para nós, né? Não tem aqui essa questão da estrutura. Então, depende muito da região, especificamente, que você está trabalhando. E aí, a tradução dos elementos sobre os quais a gente está falando aqui, né? Então, é just, already, yet, ever e never, e since for. Just pode ser apenas, somente ou há pouco. Como é que eu vou saber, professora? Quando você traduzir, você vai ter essa proposição, né? A ideia é que a gente traduz para lembrar, mas você vai usar o just automaticamente nesse processo, quando for a ideia de apenas, somente ou há pouco, alguma coisa que aconteceu recentemente. Pode ter qualquer uma dessas traduções. Good? Already, a ideia de já. Aconteceu antes do esperar, já fizeram, já aconteceu, tá? O yet, que é usado aqui para as perguntas e para as negativas, ele pode ter a ideia de ainda, mesmo ou já. Também a questão aqui é só da tradução, né? Para nós tem essa diferença. Good? Sempre ou nunca, ever, sempre, never, nunca, né? E o desde, que é o since, e o for, que é para, tá? Então, e aqui no caso, não dá para traduzir. Trabalhamos aqui para 3 dias, então há 3 dias, né? Então, esse para também, de novo, a questão da tradução aqui fica complicada no contexto da frase, para a gente poder traduzir a palavra específica, tá? Então, a gente trabalha com a ideia do elemento, ok? Good. So, let's continue. Structure and use. In affirmative, subject plus have or has plus past participle. I have cleaned the welcome desk. I have cleaned the welcome desk. She has organized the access passes. Ok? So, para afirmativa, sujeito, auxiliar, particípio passado. Good? Good. Contraction. I've, you've, his, she's, etc, etc, etc. Então, a gente vai trabalhar I have cleaned ou I've cleaned. She has organized ou she's organized. Tá? Eu posso usar a forma contraída. Lembrando, professora, como é que eu vou diferenciar que esse has e esse she's aqui não é do verb to be? Pela sequência. Se na sequência eu tenho um particípio passado, eu sei que aqui é present perfect. Eu sei que aqui é has, não is. Ok? Complexo, eu sei, mas vai dar certo. Negative, subject plus haven't or hasn't plus past participle. Então, percebam que para a negativa também vai no auxiliar. So, negative, subject haven't or hasn't plus past participle. Percebam que para a negativa, da mesma forma que acontece com do e com did, a negativa vai no auxiliary verb, tá? Vai
junto ao verbo auxiliar, e a gente tem a contração do ain't, né? Não have, not, mas hasn't, hasn't, ok? We haven't printed the new IDs. We haven't printed the new IDs. He hasn't sent the report yet. He hasn't sent the report yet. Ok? Percebam aqui o uso justamente do yet, né? Que ainda não enviou. Good? E para as questions, a gente tem have or has plus subject plus past participle and o ponto de interrogação, né? Have you checked the sound system? Have you checked the sound system? Has she left the building? Has she left the building? E aí, vocês devem estar percebendo uma questão aqui, provavelmente, que é dentro da questão da question, a gente manter o passado. Quando a gente fala do simple past, a gente usava did, né? Então, quando eu uso auxiliar, eu não preciso colocar o verbo no passado. Aqui a gente mantém o verbo no passado, mesmo com o uso do auxiliar. Ok? Então, prestem atenção neste processo. Good? Good. Let's continue. Here, a verb does compare, comparison, comparativo, né, de tempos verbais, para a gente pensar um pouquinho, né, resgatar um pouquinho daquilo que a gente já viu e continuar a ideia do present perfect. So, before diving into the present perfect, variations, let's compare it with other tenses we have studied. We have studied, que já estudamos. Olha aqui o uso justamente do present perfect neste contexto. Ok? So, present simple, structure, subject plus verb plus complement or do this plus base verb. Use at capture the routines and schedules, né? Então, as rotinas e horários aqui. A gente vai trabalhar o verbo na sua essência, sem o to, né? Então, no infinitivo, sem o to. Ou a gente vai usar o do e does para trabalhar com negativas e questions, ok? A palavra-chave aqui, o word aqui do present simple, vai ser justamente frequency. Frequency, a ideia de frequência. É aquilo que a gente faz cotidianamente. Example, volunteers arrive at 8 a.m. The volunteers arrive at 8 a.m. Então, chegam às 8. Good. Present continuous structure. Am, is, or are, plus verb, plus ing. ing, né? Use at capture the actions happening now. Ações que estão acontecendo agora. Keyword, a palavra-chave aqui, now, né? Agora, neste momento. E a gente tem lá, né, no nosso example, the team is helping a guest. The team is helping a guest. Está ajudando o visitante, ajudando agora, tá? Então, aqui no present continuous, o auxiliar aqui, né, o verbo auxiliar é justamente o verbo to be, né? As pessoas am para I, is, he, she, it, e are, you, we e they. Good? Good. Na sequência, a gente vai ter o past simple, structure, verb plus ed or irregular. Use at capture the completed actions in the past. Então, ações concluídas já no passado, tá? Aqui o word, aqui a palavra-chave do past simple é definite time, tempo definido. Então, eu tenho o tempo exato que aquilo aconteceu. Lembra daquela nossa linha dentro da tabela, que a gente tem aquela linha, né, central ali, aconteceu neste momento. Past simple, aconteceu neste momento. Present simple. Example, they checked the equipment yesterday. They checked the equipment yesterday. Eles checaram o equipamento, eles verificaram o equipamento ontem. Good? Good.
Present Perfect Simple. Structure, have or has, past participle. Né? Então, sempre o auxiliar, mais o particípio passado do verbo aqui. Use at Cop 30, result with present impact. Então, resultado com impacto no presente. Alguma coisa que ainda tem, né, que vem do passado, mas que tem impacto agora. Keyword impact. A palavra-chave aqui é justamente a ideia do impacto, né, daquilo que pode estar acontecendo aqui. O nosso exemplo, we have fixed the issue. We have fixed the issue. Então, a gente resolveu o problema, nós resolvemos o problema. We have fixed. Nós resolvemos. Resolvemos por quê? Porque ainda tem impacto, né? O problema foi resolvido, então ele tem impacto neste momento. Tá? E o present perfect continuous structure have or has plus been plus verb plus ing. Então, a gente tem o auxiliar, que é o have or has, mais o been, que é obrigatório aqui, mais o ing, ok? Use at Cop 30, action started earlier and continuous. Então, uma ação que começou, mas que ainda continua neste momento, ok? A nossa keyword, direction, duração de alguma coisa. E no nosso example, a gente vai ter they have been waiting since 7 a.m. They have been waiting since 7 a.m. Desde as 7 da manhã. Ok? Good. So, let's continue. Aqui é um let's practice, para a gente colocar, né, para a gente lembrar aqui este uso, verificar como que se coloca essa estrutura. I've lost my badge. I've lost my badge. Eu perdi meu crachá. I've lost. Ou I have lost. Ok? Lembram que a gente falou sobre isso, a questão de que a gente coloca sempre a contração, porque é esse jeito que a gente diz no cotidiano. Né? Seria a ideia de nós, como nós falamos, perdi meu crachá, não eu perdi meu crachá. Ok? We've already printed the forms. We've already printed the forms. Já imprimimos os formulários. She has already visited Pavilion 4. She has already visited Pavilion 4. Então, percebam que o already aqui, ele fica entre o auxiliar e o main verb principal. Good? I've worked here since Monday. I've worked here since Monday. They've already submitted the report. They've already submitted the report. We've checked the sound system. We've checked the sound system. He's handled security protocols before. He's handled security protocols before. I've been helping visitors at the main entrance. I've been helping visitors at the main entrance. She's been organizing the translation equipment all morning. She's been organizing the translation equipment all morning. Olha lá, a manhã toda. Good? She's been checking ID badge since 7 a.m. They've been checking ID badge since 7 a.m. Então, estão conferindo desde as 7. Tempo, né? E aí percebam, estou ajudando, está organizando, estão conferindo. É a ideia do nosso gerúndio. Esse have been ing, has been ing é a ideia do nosso uso do gerúndio, uma ação contínua, ok? On dialogue to practice, have you ever, Renata say, have you ever managed the climate booth? Olha lá o present perfect, né? Have you ever managed the climate booth? Julian say, yes, I have. I've worked there 3 times. Yes, I have. I've worked there 3 times. Did you work there yesterday? Did you work? Olha o uso do past simple.
Yes, I worked from 9 to 5. I worked from 9 to 5. Eu trabalhei das 9 às 5. Ou o que para nós seria das 9 às 17. Ok? Are you working there now? Are you working there now? Present continuous, action in progress. No, I'm helping with the report today. I'm helping with the report today. Okay, I've sent the checklist to Pavilion 2. I've sent the checklist to Pavilion 2. Again, present perfect. Porque ação recente. Perceberam como a gente vai juntando, né? Present perfect, continuous, past simple. Tá? Fizemos aqui a sequência porque são elementos do cotidiano. Ok? Good. Present perfect simple versus continuous. Então, aqui a diferença do presente perfeito simples e do progressive ou do contínuo. Structure have, has, past participle, focus, the result, the completed action. Então, para nós o que interessa aqui no simple é ação concluída. Ok? I've delivered the folders. I've delivered the folders. She has cleaned the table. She has cleaned the table. Então, ela limpou. Eles entregaram. Eu entreguei. No continuous, a structure é have or has been plus verb plus ing. Focus, duration, effort, process. Então, a duração, esforço, processo. I've been delivering folders since morning. I've been delivering folders since morning. Percebam que eu estou no processo, eu estou fazendo isso. Since morning. She's been cleaning the table all afternoon. She's been cleaning the table all afternoon. Então, olha a diferença. I've delivered the folders. Eu entreguei. I've been delivering folders since morning. Estou entregando desde manhã. Ação contínua. She has cleaned the table. Ela limpou. She's been cleaning the table all afternoon. Ela está limpando a tarde toda. Good? Key difference. Simple shows what was done. O que foi feito. Continuous shows how much time or effort was involved. Então, quanto tempo, quanto esforço foi envolvido no processo. Good? Rules for adding ing to a verb. Então, aqui a gente tem a ideia de como colocar o ing no verbo. Short regular verbs, just add ing. Work, working, play, playing, read, reading. Verbs ending in e, change e. Drop the e and add ing. Então, verbos que terminam em e, tem uma troca. A gente vai tirar o e e colocar ing. Write, writing, make, making, use, using. Good? Short CVC, consonant, vowel, consonant verbs, double the last consonant plus ing. Run, running. Sit, sitting. Get, getting. Applies especially one syllable words. Então, é aplicado aqui especialmente para palavras que tenham uma sílaba única. Run, sit, get. Sílaba única, consoante, vogal, consoante. A gente duplica a última consoante. Good? Verbs ending in IE. Verbs ending in IE. Replace IE with I plus ing. Y plus ing. Então, terminou em IE, a gente vai trocar por Y, ING. Replace IE with Y plus ing. Good? Die, dying. Lie, lying. Então, eu vou tirar o IE e vou colocar Y-I-N-G. Don't double the final consonant if the verb ends with Y, W, X, or Y. W, X, or Y. Eu estava vendo ele e estava lendo outra coisa, né? Então, não dobrar a consoante final quando o verbo termina em W, em X ou em Y. Ok? Fix, fixing, e not fixing.
Enjoy, enjoying. Simples assim. I have been helping the visitors. Ó, helping. They have been setting up the booths. Setting, 2 T's, né? Que é do short CVC ali. She has been organizing the folders. Organize termina em E, a gente troca ing, ok? E no caso, né, do helping, help, termina em P simplesmente. Então é só adicionar ing. Ok? Let's continue. Have you ever versus did you ever? Have you ever, general experience. Então, experiência em geral sem ter tempo definido. Have you ever visited Pavilion 4? Você já visitou o Pavilhão 4? Então, aqui a ideia é trabalhar have you ever como uma experiência, tá? De qualquer momento. If it refers to any moment in life without specifying when, it's common with the present perfect. So, without specifying when, sem especificar quando. Did you ever past experience at a definite time? Aqui sim a gente tem o tempo específico, o tempo definido. Did you ever visit Pavilion 4 last year? Did you ever visit Pavilion 4 last year, or last month, or last week? Tem o tempo específico. It is used with past simple because last year, or last month, or last week defines the time. Então, a ideia aqui é que a gente tem tempo definido, por isso did you e não have you. Good? Since versus for. Since point in time. É o ponto de início de alguma coisa. Ok? For é duration, duração. Use since to indicate when something began. Quando começou. I've been here since 7 a.m. I've been here since 7 a.m. For used to indicate how long the action lasts. Então, por quanto tempo dura a ação? We've been working for 3 hours. We've been working for 3 hours. Been versus gone. She's been to Pavilion 3. She's been to Pavilion 3. O been, aqui a ideia de ela esteve e já retornou. Okay? Been indicates a complete visit in the past with return. She's gone to Pavilion 3. She's gone. Ela foi e ainda tá lá. Gone indicates that the person has not returned yet. Então ainda não voltou, tá? She's been, ela foi e voltou. She's gone, ela foi e continua. Deu para pegar a diferença? Ok. Confusing participles. Some verbs have the same infinitive, past simple, and past participle forms, which can cause confusion. Yes, which can cause confusion. Ou seja, a mesma forma de infinitivo, de passado simples e de particípio. Como é que eu vou saber, então, professora? Pelo contexto. Só pelo contexto. Verbs like read, pronounced read in the past, cut, put it down. Cut your hair, enfim. I've read the manual. E não read. I read the manual yesterday. Percebam, I like to read. Eu gosto de ler. I've read the manual. Eu já li o manual. Eu já li. I read the manual yesterday. Eu li o manual ontem. Ok? Então, a diferença que eu tenho aqui, I read. Eu sei que é read e não read, porque have
e yesterday. Então, aqui eu tenho a indicação do passado ou do present perfect, que usa o particípio passado da forma verbal. Good? Present perfect versus past simple, even when the form looks like the infinitive. He's cut the cables. He's cut the cables. The cables, como preferir. How do you prefer? I prefer cables. So, he's cut the cables. He cut the cables last night. He's cut the cables. Aqui, he has, né? No caso, ele já cortou. He cut the cables last night. Ele cortou os cabos ontem à noite. Então, eu sei que é, no primeiro exemplo, he's cut the cables, eu sei que é present perfect. Por quê? Por causa do uso do apóstrofe S, que indica o uso do verb to have. E aqui, o last night me indica tempo passado específico. Então, past simple. Good? We've put everything back. We've put everything back. Nós já colocamos tudo de volta. E aqui, put, eu sei que é past participle. Por quê? Porque eu tenho have do lado dele aqui, ó. We put everything back before lunch. We put everything back before lunch. Aqui eu sei que é passado, porque antes do almoço. Eu tenho tempo específico, então é past simple neste caso. These verbs require context to be correctly interpreted. Então, eu preciso do contexto para interpretar corretamente os verbos que estão aqui. E aí, é mais a questão da tradução do contexto, da tradução, né? E a ideia também é de como eu vou falar, né? De como que eu falo esses verbos. Então, como eu sei que é read ou read, ok? Principalmente esse que é mais específico, tá? How to interpreted this context. Como interpretar esse contexto. Essa é a parte principal aqui pra gente. Saindo das Curiosity Corners, vamos para Core Participles in Capture the Context. Então, Past Participle, que é essa ideia dessa estrutura do verbo, ok? In English, the past participle is the third form of a verb. It's used in several tenses, most importantly in the present perfect. Então, o particípio passado tem uma tabela, tá? Tem uma tabela, né? Se vocês procurarem aí na internet, inclusive a gente pode até colocar no material também para vocês, né? Mas a gente tem uma tabelinha destes verbos, e a terceira coluna, normalmente, é o past participle, tá? Que vai ser utilizado em vários tempos verbais, principalmente para nós aqui no present perfect. Okay? We use this structure, have, has, past participle, to talk about actions connected to the present. Então, para falar sobre ações relacionadas ao presente, a gente vai usar o have ou has, mais o particípio passado do verbo. Practical tip. Knowing the correct participle is essential to communicate well during COP 30. Many irregular verbs change completely, so it's important to memorize the main ones. Então, a gente vai ter aqui que saber, né? O particípio correto acaba sendo importante para se comunicar bem, né? Utilizar a estrutura verbal correta, e muitos verbos irregulares, como a gente já viu na questão do past simple, eles mudam, tá? Completamente. E por isso acaba sendo importante memorizar os principais, né? A gente tem uma lista grande aqui, mas você vai perceber que no seu cotidiano, que no corriqueiro ali, no dia a dia, você vai utilizar mais alguns verbos em detrimento de outros. Então, são esses que você vai acabar memorizando mais rapidamente ou com mais facilidade. Ok? Some don't change, like put, cut, read, but you need to pay attention to pronunciation and context. Então, alguns não mudam, mas a gente tem que estar atento, né, prestar atenção aqui à questão da pronúncia ou do contexto em que estes verbos são utilizados. Ok? E aí a gente vem com a nossa lista dos irregular verbs, né?
em que eu tenho lá o infinitivo, o past e o participle. Vocês vão ver justamente que tem muita semelhança entre past e participle. Good? Para esses irregular. So, infinitive bring, past brought, participle brought. A ideia de trazer. They've brought extension cords for the media desk. They've brought extension cords for the media desk. Eles trouxeram extensões para a estação de mídia. They've brought. Perceba que eu sempre vou utilizar o have ou has e o participle. Ok? E diferente de quando eu uso o auxiliar no past simple, eu sempre vou colocar o auxiliar e a forma do particípio passado para o present perfect. A senhora vai repetir muito isso, vou para você lembrar. Ok? Infinitive built, past built. They've built the panel tent already. They've built the panel tent already. Então, eles já montaram a tenda do painel. Catch caught. She has caught the last batch. She has caught the last batch. Choose, chose, chosen. Aqui tem uma diferença, né, entre o past e o participle, tá? Choose, chose, chosen. He has chosen the green zone. He has chosen the green zone. Ok? E show mesmo, tá? Show. CH tem som de ch, né? Esse som meio estranho. Mas é essa a ideia, tá? Chosen. Ok? E zen, né? Choose, chosen. Fall, fell, falling. Aqui a gente tem diferença também entre infinitivo past e participle. Fall, fell, falling. She has fallen near Pavilion 2. Someone has fallen near Pavilion 2. Someone has fallen near Pavilion 2. Alguém caiu perto do pavilhão. Someone. Lembra do some que a gente viu na aula passada, que era somewhere? Vimos. Enfim. Fell, felt. Feel, felt. Felt. Feel, felt. I felt tired since morning. I felt tired since morning. Você também? Estou me sentindo cansado desde a manhã. Nossa, professora. Profunda essa, pois é. Feel, felt. Find, found, found. They found the lost documents. They found the lost documents. Encontraram documentos perdidos. Percebam, lost documents, não lose documents, ok? Essa aqui também é palavra nossa conhecida, inclusive vocês devem ter assistido esse filme, ou devem ter ouvido em algum momento, né? Let it go. Freeze, froze, frozen. Frozen, olha lá o particípio passado, tá congelado, né? No caso aqui, a ideia de travar também, tá? The screen has frozen twice today. The screen has frozen twice today. Então, a tela travou 2 vezes hoje. Frozen conhecido. Ok. Get, got, gotten. Ou got. Aqui tem uma questãozinha, tá? O particípio americano, né? No American English, gotten. No British English, got. Como past, tá? Get, got, gotten. Então, você pode ter alguma coisa no sentido de we've got the room keys. We've got the room keys. Porque aí a gente sabe que está escrito em inglês britânico. But we've gotten the room keys. We've gotten the room keys. Inglês americano. Então, pegamos as chaves da sala. Ok? Give, gave, gave. Give, gave, given. Give, gave, given. Eu leio mais rápido do que eu falo, aí de vez em quando dá uma travada, gente, desculpa. Give, gave, given, né? Aqui também a questão da diferença entre o past e o participle, tá? We've given the folders to room 2. We've given the folders to room 2. Ok? Aqui também
tem diferença entre o past e o participle. Go, went, gone. Go, went, gone. She has gone to Pavilion Green. She has gone to Pavilion Green. E perceba que eu não falo gone, eu falo gone. Gone, esse N bem pronunciado, ok? What more? Hold, held, held. Hold, held. We've held the banner near the tent. The media tent. We've held the banner near the media tent. Banner, banner. What do you prefer? Stay with. Live, left, left. He's left the documents near the help desk. He's left the documents near the help desk. Percebam que aqui é a contração do has, né? He's left. Lose, lost. Lose, lost. I've lost my badge. I've lost my badge. I've lost my mind. Também de vez em quando. Make, made. Make, made. We've made extra copies. We've made extra copies. Good. Meet, met. Have you met the coordinator? Have you met the coordinator? Professora, tem vezes que o seu T parece um R. Ele tem esse som mesmo. American English, tá? We've met the coordinator. Isso acaba acontecendo, tá? É normal. Aqui a gente tem justamente a ideia de mesma grafia com pronúncia diferente. O read, read. He has read the manual before setup. He has read the manual before setup. Montagem. Antes de fazer a montagem, antes da montagem. E aqui a gente vai ter uma questão interessante do to run, né? Que é run, ran, run. Run, ran, run. Então, ele muda para o past e no participle ele acaba ficando igual ao infinitivo, tá? They've run the sound check twice. They've run the sound check twice. Percebam, eu sei que é o participle porque eu tenho aqui o have. Say, said. They've said the documents is ready. They've said the documents is ready. What more? See, saw, sim. See, saw, sim. Aqui também a gente tem diferença entre past e participle. I've seen the media team. I've seen the media team. Good. Send, sent. She has sent the updates already. She has sent the updates already. Good. So let's continue. Sleep, slept. He slept near the coordination stand. Sabe aquele que estava cansado? Então tá aqui, ó. He slept near the coordination stand. Tadinho da criatura, deve ter trabalhado muito, dormiu. Aqui também verbo que tem diferença no past e no participle. Take, took, taken. They've taken the climate badges. They've taken the climate badges. Good. Teach, taught. She has taught us the system. She has taught us the system. Okay. Think, thought. We've thought about this already. We've thought about this already. Nós já pensamos sobre isso. Professor, esse already está no final. Está no final. É uma questão de escolha de estrutura, tá? É uma questão só de estilo aqui no caso. Mas também estaria certo. We've already thought about this. We've already thought about this. Ok? Where, were, warm. Where, were, warm. Também diferença aqui na questão do past para o participle. She has worn the coptered shirt all day. She has worn the coptered shirt all day. Ok? E esse também que tem diferença, write, wrote, writing. A ideia de escrever. He has writing the checklist. He has writing the checklist. Good? Acho que fechamos aqui os nossos core participles, né, os particípios em contexto.
A gente ainda deve ter mais alguns nas nossas tips, né, mas aqui fica a base da maioria deles. E como vocês perceberam, muitos destes verbs têm aqui o past e o participle idênticos, né? Eu vou diferenciar a questão da tradução só pelo contexto mesmo, e alguns têm uma diferença entre participle e past, e aí fica mais fácil da gente saber quem é quem. Mas assim, como é que eu sei, professora? Vai ter que decorar. Vai ter que decorar, tá? Não tem plano B aqui, não. Oh, let's practice. Rafael and Julia. Good evening. I'm Rafael from the afternoon shift. Hi, Rafael. I'm Julia. I've been answering questions since 9 a.m. Whoa, that's a long day. Have you had lunch yet? Yes, I had it around 1 p.m. I've eaten rice, salad, and grilled fish. Great combo. Have you received any climate-related questions today? Tons. I've answered over 50 questions. People are really interested in the Amazon sessions. That's amazing. I've just arrived, but they've already printed some extra maps. Awesome. I've been organizing the flyers on the table. Everything's ready for you. Então, temos aqui, né, Rafael chegando, tá? Good evening. Ele está chegando para o turno da tarde, né? E a Julia, que está respondendo perguntas desde as 9 da manhã. I've been answering questions since 9 a.m. Estou respondendo desde as 9. Coitadinha dela, trabalhando muito. E aí ele, uou, né? Nossa, você almoçou? Almocei por volta de 1 hora. O que ela comeu? Rice, salad and grilled fish. Rice, arroz. Salad, de salada, enfim. E grilled fish, peixe grelhado. Aliás, uma questão que a gente pode colocar aqui nas nossas próximas aulas, né? Falar um pouquinho desse vocabulário, um pouco mais do cotidiano. Podemos? O que vocês acham? Trazer um pouquinho mais, né? Porque a gente está trabalhando muito em cima desse vocabulário funcional aqui da copy, mas a gente pode trazer um pouquinho, né, desse processo para vocês. Vamos pensar nessa questão. Great combo, ótima combinação. Combo é a ideia de combinação, né? A gente compra o combo do lanche, por exemplo, então aqui a ideia é a mesma. Aí ele pergunta se ela recebeu, né? Have you received it? Have you received it? E ela diz Tums. Aqui é justamente meio que uma ideia de gíria, né? Para essa coisa de muitos, tá? Uma quantidade imensa, né? Então, tem essa ideia de toneladas aqui, tá? Que é a ideia de toneladas, né? Como a gente não usaria toneladas, a gente traduzia como muitas para vocês, ok? That's amazing, ok, aqui, né? Então, e awesome, que é uma palavra também, né, desse incrível, que muito interessante. Everything is ready for you, ok? Everything's ready. Everything is ready. Está tudo pronto para você. Good? Let's continue. Let's practice. Hello, I'm Beatrice from the Pavilion 4 Logistics team. Nice to meet you, Beatrice. I'm Edgar. I've been volunteering for environmental events since 2017. Wow. That's great. Have you ever participated in a COP30 event before? Yes, I've helped with coordination during COP26 in Glasgow. Perfect. Have you received the folders from the print station? Not yet. I've been waiting near the delivery point. They've been sorting everything since early morning. I see. I've made extra copies of the accessibility guide. We may need them for tomorrow. Good idea. By the way, I've been looking for apples too. Do you know where I can find some? Sure, go to the food tent. They've received fresh apples this morning. Então,
A Bia falando com o Edgar, né, que diz que é voluntário em eventos ambientais, environmental events, desde 2017. Olha lá, since 2017, tá? I've been volunteering. Então, eles têm feito a questão do voluntariado desde 2017 e continua, por isso a questão do uso do continuous aqui. Tudo bem? Have you ever participated? Já lá a marcação, né? De present perfect aqui. I've helped. Então, ele ajudou na coordenação na COP26 em Glasgow. Muito chique. E aí, os usos, né? Aqui, aí, they've been sorting everything. They've been sorting everything, organizando tudo, since early morning, desde cedo, desde manhã cedo, desde cedinho, desde cedo, tá? Que mais temos aqui? Acho que no restante tá tudo, né? Cadê onde que ela coloca aqui? Ó, by the way, I've been looking for apples too. Estou procurando maçãs. Essas pessoas estão com fome hoje, vocês perceberam, né? Uma já almoçou, o outro quer maçã. Looking for apples. Do you know where I can find some? Onde eu posso encontrar algumas? Lembram de some, any, there is, there are. Ó, conteúdo antigo tá voltando aqui. Sure, claro, vá até a tenda de alimentação, eles receberam, they've received, eles receberam fresh apples, maçãs frescas, hoje de manhã, né, esta manhã, this morning, esta manhã, ok? Perfect, present perfect, negative and interrogative form, sim, a gente já falou um pouco sobre elas, mas elas vão aparecer de novo. In English, we use an auxiliary verb to form negatives in present perfect simple, okay? Structure, subject, have not or haven't, has not or hasn't, plus past participle. Use it to indicate actions that have not occurred at the time of speaking. Então, indicar ações que não ocorreram até o momento da fala. Ideal for incomplete shift spending checks or tasks not completed during COP30. Turnos incompletos, checagens pendentes ou tarefas não realizadas durante a COP30. Examples? I haven't helped near the grand tent. I haven't helped near the grand tent. Eu não ajudei. Eu não estava lá. She hasn't attended the sustainability talk. She hasn't attended the sustainability talk. Palestra de sustentabilidade. Ela não participou. They haven't organized the folders before lunch. They haven't organized the folders before lunch. We haven't confirmed the guest's name. We haven't confirmed the guest's name. Nome do convidado. Guests, esse apóstrofe S aqui indica posse, tá? É o do que a gente usa aqui, ok? He hasn't gone to Pavilion 2 today. He hasn't gone to Pavilion 2 today. Ele não foi, tá? Então, aqui a gente vai ter have or has, dependendo do subject, e a forma do past participle. Não vai mudar, ok? Sempre vai ter o past participle aqui. In English, we use an auxiliary verb to form interrogative in the present perfect simple. Structure, have or has, subject, past participle. Então, a gente vai ter o have ou has, o sujeito e o particípio passado nessa sequência. Used to ask if an action has already happened or if it's complete in the present. Então, para perguntar se uma ação já aconteceu ou se está completa no presente. Okay? Have you worked near the info desk today? Have you worked near the info desk today? Has she spoken to the coordinator yet? Has she spoken to the coordinator yet? Ela já falou com a coordenadora? Have they delivered the kits to the climate panel? Have they delivered the kits to the climate panel? Have we finished the checklist? Have we finished the checklist? Has he arrived before the speaker? E aí, para
né? Da mesma forma que a gente tem as short answers para do e did, a gente tem para o present perfect simple. Yes, I have. No, I haven't. Yes, she has. No, she hasn't. Okay? Good. Let's continue here. Have, has, subject, past participle, né? A nossa estrutura. Então, have you submitted the press briefing? Yes, I have, or no, I haven't. Has she reviewed the delegate list? Yes, she has, no, she hasn't. Have we organized the tech inventory? Yes, we have, no, we haven't. Has the team completed the environmental survey? Yes, they have, no, they haven't. Então, a ideia, né, que a gente responde com have or haven't, has or hasn't, mas em português a gente traduz de acordo com o verbo que está sendo utilizado, ok? Have you submitted the press briefing? Você enviou a nota? Sim, enviei. Não, não enviei. Review it? Yes, né? Sim, revisou. Não, não revisou. Então, percebam que existe essa questão também, da mesma maneira que eu uso de did e do, né, com as short answers. Em português, a gente acaba usando o verbo principal, main verb, ok? Negative para present perfect continuous. Subject, haven't or hasn't been, plus verb plus ing. Indicates an ongoing activity that hasn't been happening. Uma atividade contínua que não tem acontecido. Very useful for showing communication failures like or involvement or pauses in processes. Então, para mostrar falhas de comunicação, ausência de envolvimento, pausa no processo, a gente tem a ideia aqui do uso da haven't, hasn't, been, verb, ing. E percebam, a negativa, ela vai no verbo auxiliar. No have ou no has, não no been, ok? I haven't been working at the info desk this week. She hasn't been attending the panels recently. We haven't been communicating well with the logistics team. Haven't been working, hasn't been attending, haven't been communicating, ok? Aqui a gente não vai usar o past participle, a gente vai usar o verbo no infinitivo mais ing. Good? Interrogative, have or has, plus subject, plus been, plus verb, plus ing. Então, aqui a gente tem o auxiliar, o sujeito, been, verbo com ing. Ok? Used to ask about activities that are currently underway or have been happening recently. Então, usado para perguntar sobre atividades que estão em andamento ou que vêm acontecendo recentemente. Have you been helping with the welcome kits? Have you been helping with the welcome kits? Has she been preparing the reports this morning? Have they been work at Pavilion 4? Então, sempre a sequência. Yes, I have. No, I haven't. Yes, she has. He has. No, he hasn't. Então, a ideia do short answers, das respostas curtas, vale também para o present perfect continuous. Good? E aí não é verbo ing, né? Só have or has. Have you been coordinating logistics since dawn? Amanhecer, dawn. Yes, I have. No, I haven't. Has she been leading the sustainability workshop today? Yes, she has. No, she hasn't. Have they been updating the delegate portal all morning? Has the media team been editing videos since breakfast? The media team. Yes, it has. No, it hasn't. Yes, they have. No, they haven't. Desculpa, they haven't, ok? Então, aqui a gente tem as duas opções para a resposta. What more? A dialogue review com os nossos present simple, present continuous, past simple, present perfect continuous. Isabel say, where's Miguel? He usually works here at the info desk.
He's setting up the stage for the speakers right now. He is setting up, ok? Olha lá o uso do present continuous. To be plus verb plus ing. Oh, okay. Did he prepare the name tags yesterday? No, he didn't. I prepared them instead. Has anyone tested the microphone system yet? I don't think so. I've been checking all the cables since 9 a.m. You've been doing that alone? Yes, I haven't received any backup yet. Então, aqui é a Isobel falando com o Renato. E aí a gente tem, então, a marcação do present simple, do present continuous, do past simple, do present perfect simple, do present perfect continuous, as bolinhas coloridas para você saber onde que está cada um destes elementos. Good? As traduções, né, já deixo por conta de vocês aqui, ok? Mas ela pergunta, olha, has anyone tested? Alguém? E ele responde, I don't think so. Eu acho que não. I've been checking out the cables since 9. Eu estou verificando. Sozinho, abandonado, coitadinho. Enfim. But what if have or has is also the main verb? E quando have ou has, quando o verb to be, é auxiliar e principal. Então, a gente tem aqui, né, duas possibilidades. Does double duty. It both builds the present perfect and carries the main meaning of possess or experience. Então, ele vem como auxiliar e como verbo principal, tem as duas funções, expressando a ideia de posse ou de experiência ou de vivência, às vezes, né? Aí a gente tem, por exemplo, she has had 3 meetings today. She has had 3 meetings today. Não tem como fazer, né, como você trocar, por quê? Porque o auxiliar é has ou have, ele está no presente, e had é o particípio do verbo to have. Had. Have you had lunch yet? Have you had lunch yet? Okay? They haven't had any issues so far. They haven't had any issues so far. Então, haven't, auxiliar, had, verbo principal. Have you had? Have, auxiliar, had, principal. Summary, um resumo prático aqui. Have, has, como auxiliares, no tempo verbal. E had, como verbo principal. Expressa ter, vivenciar, possuir. E é o particípio do verbo to have. Good? E aqui a gente tem, né, a ideia do having, tá? O uso do has, having. Having shows that the action of possession or experience is ongoing, useful for ongoing problems, symptoms or situations. Então, o having vai mostrar que a ação de possuir ou de experimentar alguma coisa está em andamento, é útil para problemas, sintomas ou situações contínuas. Having indicates prolonged or repeated experience, tá? Então, experiência prolongada ou experiência repetida. She has been having problems with her login. She has been having problems with her login. Ela está tendo problemas com o login. Então, has been é auxiliar, having o principal na forma contínua. Have they been having connective issues? Have they been having connective issues? Okay? We haven't been having delays anymore. We haven't been having delays anymore. Então, have ou has been, auxiliares para a estrutura do contínuo, e having como verbo principal. Então, a ação ainda em progresso. Ok? E aqui, né, um visual summary. Present perfect simple has, have, plus had. She has had access before. O present perfect continuous com has ou have, plus been, plus having. She has been having access issues. These constructions appear all time in technical
status reports, emotional briefing at COP30, resumos emocionais, sim, emocionais, porque a gente está falando de have or has, né, de sentir aqui. Assertive and precise communication in multilingual environment. Real life examples of use. We've had delays in shipping. They've been having connective issues. Have you had any feedback from the delegates? She hasn't been having luck with the new software. I've felt overwhelmed today. Eu me sinto. Mas acaba tendo essa, né, essa proposição, ok? E aqui, né, exemplos que a gente tem do contest practice, tá? Com a palavra print. Então, no present simple, para resgatar o conteúdo, né, da affirmative, negative, interrogative. O present continuous, affirmative, negative, interrogative, e a gente vai ter também o past simple, o present perfect e o present perfect continuous, ok? She prints the documents every morning. They don't print the badges on weekends. Do you print the schedules daily? Então, percebam que aqui a gente está no uso do present simple, ok? She prints, they print. Good. She is printing the certificates right now. Is printing. They aren't printing anything at the moment. Are you printing the rooms lists now? The room lists now. Então, are you printing? Porque, né, no present continuous o auxiliar é o verb to be, ok? Past simple. Affirmative, they printed the badges yesterday. Negative, she didn't print the confirmation letters. Interrogative, did you print the media passes? Present perfect simple, we have printed all participant lists. She hasn't printed the forms yet. Have you printed the identification cards? Então, percebam, aqui no past simple, a gente vai colocar o auxiliar na negativa, o auxiliar na interrogativa no passado e o verbo vai voltar para a sua forma original. Quando a gente usa o present perfect, a gente vai manter o have ou has no present e o verbo principal vai para o past participle. Good? The team has been printing documents since this morning. I haven't been printing anything today. Have they been printing the welcome signs? Então, aqui o present continuous, present perfect continuous, que a gente tem to be, to have or has, been e verb principal com ing, ok? Let's practice. Camila and Jonas, have you finished setting up the info desk? Finished setting up the info desk? No, I haven't finished it yet. I've been checking the material boxes, but there's still stuff missing. Has the volunteer team been helping you? Not really. They haven't been staying on one area. I think they're lost between pavilions 1 and 3. Has Carla sent the confirmation badges? She hasn't. In fact, I don't think she's even opened the email from the coordinator. Wait, are you saying she hasn't replied at all? Exactly. We've been waiting since yesterday and she still hasn't responded. Nossa, teacher, os seus pretzels de hoje estão assim, o pessoal tá meio, né, sem fazer as coisas. Exato, porque a gente tem que colocar em prática o uso, né, do continuous com as questions, enfim. Então, a gente tem que mostrar que as pessoas não estão fazendo as coisas, tá? É sobre isso, né? Então, ela pergunta, né, se ele já fez, se ele está sendo... se ele tem ajuda, ele fala que não chegaram aqui, né, os voluntários, que a
menina não respondeu o e-mail, enfim. Então, a ideia aqui é para a gente perceber essa questão do uso do continual em negativos e em questions, né, de coisas que realmente não estão sendo feitas naquele momento ou nesse tempo que é necessário. Okay? So, we've been waiting since yesterday and she still hasn't responded. Estamos esperando desde ontem, ela ainda não respondeu, tá? Então, percebam aqui essa questão do uso, né, destes elementos, e por isso os nossos dialogues de hoje estão tão negativos. Mas, enfim. E aí também a questão da negative and interrogative in real context, né, mais alguns exemplos para vocês. They haven't brought the welcome kits. Have they brought? They haven't built the new info desk yet. Have they built the new info desk yet? Aqui a ideia, né, é que eu tenho a negativa e a interrogativa, e o restante, the welcome kits, the new info desk, the last shuffle, the best location yet, falling today, a ideia aqui vai ser sempre a mesma, né? Eu posso usar a mesma estrutura, a mesma sequência, fazendo a questão do uso da question e da negativa. Good? E aqui o nosso recap, nosso review, né? Então, present perfect simple, link between past and now é a conexão entre o passado e o agora, formas corretas, o correct forms, have or has, plus past participle, regular verbs use ed, printed, sealed, whatever, irregular verbs, unique form, met, gone, made. Good? Negatives, haven't, hasn't, plus participle. She hasn't printed the media pass. Interrogatives, have, has, subject, participle. Have you visited Pavilion 2? Time focus, experience, completion, result up to now. We've checked all the delegate kits. Effective in using Copter to confirm actions. Report text review checklists. Então, a forma do presente perfeito simples, conexão aqui entre passado e presente, né? A gente tem os verbos regulares que usam ed, os irregulares que têm uma forma única, e a gente tem que lembrar cada um deles. Para negativo, o uso do haven't e hasn't, faltou o N aqui, tá? E o particípio, e a interrogativa, a gente faz a inversão e o auxiliar vem antes do sujeito, e na sequência o particípio. O foco é a experiência, a conclusão é resultado de coisas que foram feitas até agora, para confirmar ações, para relatar tarefas, para revisar listas de verificação. E about present perfect continuous, action is still happening or just stopped. Have, has, been, verb plus ing. She has been preparing the folders. Negatives, haven't, hasn't, been, ing. They haven't been answering emails. Have you been checking the info desk? Interrogatives, have, has, subject, been, ing. Time focus, recent direction or repeated action. We've been organizing documents since 9 a.m. Use in COP30, ongoing teamwork, logistics, technical support, problem solving. Okay? Why present perfect matters? It's not just grammar. It's about progress, experience, and readiness. Using these structures well equal accurate reporting plus real-time coordination at COP30. Good? Então, aqui, né, a questão do present perfect continuo, que é o have, has, been, o verbo mais ing. Aqui a gente tem a negativa, haven't, hasn't, been mais ing, e a interrogativa também a inversão, o auxiliar vem para frente, a gente tem o sujeito, been e ing na sequência. Por que é importante? Porque é sobre progressão, experiência, prontidão, e a gente vai usar essas estruturas em relatórios, né, em coordenação de tempo real, logística, suporte técnico, resolução de problemas e trabalho em equipe dentro da ideia da COP30. Ok? Thank you for your company and I see you in the next class.